Deus do céu. Estamos ao vivo? Sim! Boa noite, minha gente! Mais uma live aqui para conta, né? Pior ano das nossas vidas, e nós estamos em qual livro, gente? O Segredo da Mente Milionária. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com esses 3 generais de guerra, porque é isso, a gente está vendo uma guerra nesse pior ano de nossas vidas, e a gente vai falar dos principais insights que nós tivemos durante essa semana, coisas que a gente já sentia, já buscava aplicar, coisas que nós ainda não conhecíamos, que o livro nos trouxe, e enfim, vou chamar esses generais incríveis e maravilhosos que nós estamos vivenciando aí, experiências muito fortes, viu? Realmente, experiências dignas de um ano, do pior ano, tá? Boa noite, minha gente, sejam bem-vindos! Oi, Fátima. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite, Amaral. Boa noite, Fabiano. Noite, pessoal. Boa noite! Gente, se apresentem, por favor, e me falem aí o que vocês acharam desse livro. Foi a primeira vez que vocês leram? Qual foi a visão diante desse momento que vocês estão vivendo? Qual foi a visão que vocês tiveram lendo esse livro agora? Tenho certeza que alguns de vocês já leram, né? Outras vezes. Então, pode começar, Fabiano, por favor. Olha, boa noite, pessoal. Boa noite, Fátima. Boa noite, Regiane. Boa noite, Amaral. Eu fico muito feliz de estarmos aqui hoje, novamente, nessa live. Então, esse livro, O Segredo da Mente Milionária, já faz uns 3 anos, pelo menos, que eu tenho contato com ele, sabe? Mas eu comecei ele na época quando eu trabalhava como motorista executivo e eu ficava viajando, então eu ouvia o audiobook dele. E eu já achava que era um livro, assim, muito interessante. Aprendi bastante a respeito da mudança de mindset, ou seja, da maneira de pensar, porém, agora, nessa última semana, parece que lendo ele novamente, ficou, assim, muito mais claro e muito mais... que me deu um sentido de urgência, de ter que colocar realmente esse conhecimento em prática, sabe? Então, para mim, eu acho que teve um valor assim, muito grande. E aí, uma das outras coisas que eu aprendi, uma das coisas que até o T. Harv Eker, ele fala, é que depois que você chega a ter conhecimento ou contato com esse livro, você precisa aprender e fazer com que ele faça parte de você. Ou seja, então, uma das metas desse livro é que você leia ele pelo menos uma vez por mês. Então, eu já estou comprometido a ler ele pelo menos uma vez por mês aí, para aprender realmente muito sobre ele. Excelente, Fabiano, porque, assim, realmente, esse livro, ele não é um livro para você ler e esquecer ali no seu armário, na sua biblioteca e deixar para lá. Realmente, aqui tem coisas que, se você levar mesmo para a sua vida e mudar a sua forma de pensar e de agir, você realmente transforma a sua vida, mas tem que ser colocadas em práticas, né? Rejane, fala para mim, você já havia lido esse livro? Qual é a perspectiva que você está tendo atualmente lendo ele nesse momento da sua vida? Então, Fátima, quando eu comecei a ler esse livro, eu não identifiquei o verdadeiro valor que ele tem, né? Assim como aquele outro livro, Pense e Enriqueça, que eu quero até ler ele novamente, que é do Napoleão Hill. Eu li o livro, mas eu confesso que na primeira vez eu não consegui pegar todos os códigos, né, que o Pablo Marçal costuma falar, eu não consegui enxergar esse valor que eu pude perceber agora na segunda vez que eu estou lendo. E eu concordo plenamente com você, eu penso que é um livro que deve caminhar com a gente, assim, para sempre. Ele tem ali vários códigos, tem várias tarefas, né, digamos assim, eu acho que a gente pode chamar de tarefas, que você pode, exercícios, né, que você pode colocar em prática, e é bem interessante, é um livro que vale muito a pena você ler, você absorver e continuar adotando, né, os insights que tem nele. Muito bom.
Exatamente. Gente, e olha só, eu cometi uma gafe, né, agora, porque eu comecei a live falando do livro, mas eu acabei nem falando quem era o autor, né, do livro, que eu acredito que muita gente já conhece esse livro, já ouviu falar em algum momento, mas esse autor é o T. Harv Eker. Ele é um empresário, autor e um palestrante motivacional, né? E esse livro, na verdade, eu não me lembro, mas ele é de 2010, não é verdade, gente? Se eu não estiver enganado. Mas ele veio aqui, na verdade, no Brasil, ele chegou em 2010, mas o boom foi 2017, se eu não me engano. No entanto, nós estamos em 2021 e existem pessoas que conhecem, mas nunca leram, sabe? Tipo assim, já ouvi falar, que legal, olha que legal. E assim, gente, olha, quem nunca pensou, tipo assim, gente, qual é o segredo das pessoas ricas? Como elas pensam, sabe? Como elas mantêm a fortuna delas? Sabe por que pessoas ricas chamam dinheiro? Gente, pessoas ricas chamam dinheiro. Essa é a verdade. Você vê uma pessoa rica, muito rica, você vê que ela atrai dinheiro, sabe? O dinheiro vai para as mãos delas e, assim, parece que é com muita facilidade. E muitos de nós já pensamos, nossa, por que essa pessoa atrai dinheiro assim tão fácil, né? O que acontece? Mas, na verdade, às vezes a gente não busca muito entender o que acontece, como elas pensam, como elas agem. E nesse livro é exatamente isso que o T. Harv nos diz, né? Que a gente precisa aprender, né? Exatamente o que as pessoas ricas, como as pessoas ricas pensam e agem, né? Amaral, um dos códigos, né? Vamos dizer assim, dos códigos desse livro, que as pessoas ricas, elas focalizam muito em oportunidades, né? Já as pessoas de mentalidade pobre focalizam nos obstáculos. Me diz uma coisa, você conhece esse tipo de pessoas na sua, sei lá, no seu ciclo, na sua vida? Já conheceu, já teve esse contato? O que você me diz? O que você fala sobre isso? E como nós poderíamos mudar essa ordem? Porque é muito fácil a gente focar nos obstáculos, não é verdade? A verdade é que é uma tendência natural, né, da gente como ser humano focar o quê? Na parte ruim, nas coisas ruins, nos nossos problemas, nos nossos obstáculos e nunca nas oportunidades. Isso que você está falando é um arquivo da riqueza que está no livro. Chama-se Arquivo da Riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. O que é isso, gente? Esse é aquele velho ditado: o copo está meio cheio ou meio vazio? Se você, quando olha para um copo, você sempre vê que ele está, na metade dele tem água, até a metade dele tem água, você olha sempre que ele está meio vazio, você é uma pessoa que foca nos problemas e nos obstáculos. Se você vê aquele copo meio cheio e fala, poxa, só falta metade aí, você é uma pessoa que está focando nas oportunidades. E a nossa tendência como ser humano é muito natural focar só nos problemas, né? E a maioria das pessoas faz isso. Quantas vezes você já não fez isso? Aconteceu uma situação, e a gente já falou isso aqui em alguma live, eu não estou me recordando qual, mas todo problema que você tem, toda adversidade que você tem, ele é, na verdade, algo travestido de problema, mas ele é uma oportunidade. Ele está travestido de problema, mas ele é uma oportunidade para você crescer, para você aprender, para alguma coisa na sua vida. Você só precisa descobrir para que é, né? Então, assim, é comum o mundo estar do jeito que está justamente por isso, porque a gente foca nos problemas que a gente tem. Aquela velha máxima, né, que você sempre fala, ai, coitado de mim, tá tudo tão difícil, tá tudo tão assim, você só reclama, você só foca naquilo que tá errado, aquilo que tá ruim. Não sei se já aconteceu com vocês, a mãe de vocês às vezes pede para fazer uma coisa, e aí você faz todo feliz aquela coisa assim, né, e aí de repente ela chega lá, isso acontece muito com a mãe perfeccionista. Você chega lá e aí você achou que arrasou, né? Aí a pessoa fala assim, mas você não fez essa parte. A pessoa nem olha para aquilo que você fez e você todo satisfeito e feliz por ter feito aquilo. Ela olha para aquilo que você não fez. Nossa, mas
você não enxugou os pratos. Poxa, mas eu lavei os pratos inteiros. Nossa, mas você deixou a cozinha sem varrer. Mas eu arrumei a louça, eu guardei a comida, eu fiz tudo. Entendeu? E a gente faz isso muito, gente. E isso é um problema muito grave, porque quando você não valoriza as pequenas conquistas das pessoas, as suas pequenas conquistas, e fica focando só nos problemas, você não vai ver sabor em nada. Você não vai ver prazer em nada. Você não vai ver oportunidades também, né? Claro que, eventualmente, você pode... Você quer ajudar essa pessoa? Pontuar algo que ela não fez para ajudá-la? Primeiro, elogio, então. Poxa, que legal, você lavou toda a louça para mim, muito obrigada. A próxima vez seria legal também guardar a comida na geladeira. Simples assim. Então, assim, a gente não tem esse hábito. A gente tem o hábito de olhar o que não foi feito. A gente não valoriza aquilo que foi feito, normalmente. E legal, né, Amaral, porque você falou uma coisa aí bem forte sobre as nossas mães, né? As nossas mães, elas costumam ser muito perfeccionistas, né? Isso é natural de toda mãe, gente, normal. E nesse livro ele fala muito dessas nossas crenças que vêm desde a nossa infância. Coisas que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos parentes mais próximos, né? Coisas que foram construídas lá quando a gente era pequenininha, né? Geralmente, o que você ouvia os seus pais falando? Eu consigo identificar várias crenças minhas, crenças limitantes, vindas desse período, sabe? E não é mal, não é porque eles são ruins, não é. É porque é o jeito deles, é como eles são, é como eles foram educados, né? E realmente isso é algo que a gente ouve lá e a gente vai passando. Quando a gente não consegue ter esse conhecimento de que isso não é bom, de que isso é uma ordem que não vai funcionar e que, pelo contrário, vai atrapalhar a nossa vida, dos nossos filhos e das pessoas que estão ao nosso redor, se a gente mudar essa ordem, como você falou, né? Como mudar essa ordem? Comece fazendo um elogio, né? Eu acho que toda mulher tem uma pressão muito grande na vida dela. Isso aí, Fabiana, talvez você não vai saber nunca, mas nós mulheres temos uma pressão muito grande em cima da gente para ser perfeita, para dar conta de tudo, dar conta da casa, dos filhos, do trabalho, do marido, ser mulher, amante, amiga, ser tudo ao mesmo tempo. E isso exige de nós uma sobrecarga gigante. E essa questão de ser perfeita tá ligada a isso, a você querer fazer tudo, né? Poder fazer tudo. E normalmente a gente não dá conta de tudo, e aí a gente começa a se sentir mal, mas tudo isso é uma crença, exatamente como a Fátima falou das crenças financeiras que a gente tem. O Havecker, ele fala o quê? Que a maioria das crenças que a gente tem é reflexo de como a gente descobriu sobre riqueza, sobre dinheiro quando a gente era criança. Ou seja, com os ricos que a gente convivia ou não convivia, com os nossos pais, como eles lidavam com o dinheiro ou como não lidavam, ou como não davam, né? Então, assim, eu escutava muito assim, tira a mão disso, vai lavar a mãozinha porque esse dinheiro é sujo. Não pega no dinheiro não, que dinheiro é sujo, né? E era muito assim, às vezes também, que menino pede tudo, né? Menino quer o mundo, aquele menino que quer chicória no supermercado não existe, né? O menino quer o Danoninho, ele quer o Yakult, ele quer tudo, chocolate, quer tudo. Então a gente pede o tempo todo. Aí era sempre assim, não tem dinheiro para isso não, não tem dinheiro para isso não. Mas é uma coisa muito lógica, porque nunca faltou em casa nada, sempre teve dinheiro para tudo. Então, graças a Deus. Então, o que acontece? Tudo isso são mensagens que os seus pais foram passando para você, porque eles receberam dos pais dele, e que ficaram muitas vezes no seu subconsciente, e às vezes é isso que está te impedindo de prosperar, de ir adiante. Você não quer ficar com dinheiro, você ganha dinheiro, mas você vai liberando ele logo, vai gastando, por quê? Porque sua mãe falou com você que dinheiro é sujo, que você não deve ficar com dinheiro. Aí você acha, você quer fazer uma viagem, nossa, mas essa viagem custa 10 mil reais, nossa, eu não tenho dinheiro para isso. Mas aí, na hora que você olha, você gastou 10 mil reais comprando roupa, indo no shopping, saindo para jantar. Será que você não tem mesmo dinheiro? Será que você não está se organizando, não tem prioridade? Então, essas inverdades, a gente precisa entender que são formas de pensar que não são nossas e precisamos reprogramar a nossa mente. Dinheiro não é sujo, dinheiro é uma bênção, eu sou senhora do meu dinheiro, ele não me domina, eu que domino ele, né? E eu posso comprar todas as coisas, só basta me organizar. Isso são coisas que você tem que ressignificar.
Isso mesmo. E é interessante porque essas crenças, elas nos fazem crescer com medo, né? Com medo de arriscar, né? Com medo de, assim, nos faz nos sentir inseguros. Muitas vezes na vida a gente se sente inseguros, a gente tem, sei lá, tem medo de falar de investimento, a gente nem sabe, né? Tipo, você cresce e fica a vida só trabalhando, pensando que você vai ganhar dinheiro, fazer dinheiro, se matando de trabalhar. Enfim, você tem vergonha de se autopromover, né? Que, inclusive, é um dos ativos da riqueza. Que ele fala que as pessoas ricas, elas gostam de se promover. Elas têm uma mentalidade que elas apreciam vendas, que elas apreciam a autopromoção, né? E que elas sentem prazer em falar isso, elas não têm vergonha. E essas crenças é muito incrível, porque muitos de nós crescemos com vergonha de se autopromover. A gente tem, sei lá, falar assim, não vou me mostrar, não vou falar do que eu faço, não, eu não posso vender isso. Como assim eu vou vender? Que preconceito é esse? O que é isso? Fabiano, o que você acha desse arquivo da autopromoção? Por que as pessoas sofrem tanto com isso e como nós podemos quebrar isso? Uma das coisas que a maioria das pessoas elas têm dificuldade, eu vou dizer que assim, até como o livro disse, mais de 90%, ou até mesmo mais do que isso, tem essa grande dificuldade. E aí me faz lembrar de uma das coisas, assim, quando a gente está numa pindaíba, né? Quando você está numa pindaíba com dificuldade financeira, aí o que você faz? Você vai lá numa fila onde eles estão distribuindo senhas para trabalho, para você trabalhar. E aí eu me lembro até hoje que ficou marcado para mim uma entrevista que um repórter fez. Ele chegou para a pessoa e falou: "E aí, tudo bem? Ah, não tá muito bem as coisas aqui, não." Ele falou: "E você está fazendo o que aqui?" "Ah, eu vim pegar e ver se eu consigo um trabalho." Ele: "Mas e aí, você trabalha, faz o quê?" Ele: "Ah, eu faço tudo um pouco." "Mas você quer trabalhar do quê?" "Ah, eu aceito até trabalhar de vendedor." Como se ser vendedor fosse, assim, tipo, a pior coisa que pudesse existir na vida de uma pessoa. E assim a gente começa a aprender que a maioria das pessoas que têm uma mente rica, uma mente milionária, elas sabem se autopromover. E nós, como seres, assim, humanos, nós temos aquela tendência, até mesmo como a Amaral, ela acabou de falar, que nós não sabemos nos autopromover. A gente acha que é como se eu estivesse me exibindo, com exibicionismo, né? E isso é uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer. Porque vamos imaginar que todo mundo, todas as pessoas, elas têm problemas. E como que você vai fazer para resolver esse problema das pessoas? A gente, às vezes, por timidez, e até mesmo a timidez é uma das coisas que nos bloqueia, nos atrapalha o progresso e o crescimento. Você, às vezes, tem a solução para uma pessoa e você está lá com aquela solução escondida. E aí você fica imaginando que a pessoa tem que ir atrás de você, te procurar e chegar até você e perguntar, viu, eu estou com um problema tal, você tem essa solução? Então, se a gente pensa em fazer isso, a gente está realmente muito enganado. Até o livro, ele dá um exemplo. Vamos imaginar aqui que você tem uma cura, né? Uma cura para uma doença, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar aqui, pegar que eu fiz uma anotação, ó, que você tivesse um remédio para artrite. E aí, o que você vai fazer? Né? Muitas pessoas sofrem por essa doença. E aí você vai ficar escondendo que você tem essa solução ou você vai procurar fazer o máximo para divulgar essa solução que você tem? Então, isso é muito importante. Pode ver que muitas vezes as pessoas elas criam soluções realmente inovadoras para a vida das pessoas, mas às vezes essa solução acaba não chegando até essas pessoas. E todo mundo que conseguir ter uma solução, resolver algum problema de alguém, essa pessoa conseguir expandir esse conhecimento, ela mostra mesmo que ela tem uma mente milionária. Tem até um ditado popular que diz que faça uma ratoeira melhor e todas as outras pessoas virão a bater a sua porta. Só que essas pessoas virão bater a sua porta se você fazer com que elas saibam que essa ratoeira existe, né? Então, ou seja, então a gente precisa promover as coisas que a gente sabe fazer. E a gente, cada vez que a gente progride e começa a divulgar cada vez mais, a gente tem aquela tendência de querer melhorar e cada vez mais. E a gente tem que tentar vencer essa grande dificuldade de ter medo do fracasso e da rejeição. Existem, assim,
quando você está estudando, tem até algumas vezes as pessoas, na matéria de matemática, tem uma disciplina que chama-se estatística. Ou seja, você vai lá e você começa a fazer alguns cálculos, mensurando algumas coisas, ou seja, probabilidade. Então, vamos imaginar que você começa a fazer coxinha na tua casa e você sai para oferecer. Com o passar do tempo, você já vai perceber que de cada tantas coxinhas que você oferece, você vende alguma. Só que às vezes acontece que, vamos imaginar que fosse de cada 10 coxinhas que você oferece, você vende uma. Só que às vezes você lá ofereceu para 18 pessoas e ninguém comprou. Daqui a pouco a 19ª e a 20ª compram de você. Ou seja, a média ela sempre se mantém. Então isso é importante a gente não passar durante a vida fazendo as mesmas coisas, sempre procurar fazer o diferente e, tipo, não desistir, porque as coisas acontecem, e se promover, né? Certeza, Fabiano. Se promover, falar daquilo que a gente faz, né? Falar daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente é bom. E não se sentir, né? Como aquela pessoa que foi procurar trabalho, não achou, achei alguma coisa de vendedor. Que bom, porque vender é a única coisa que vai te dar dinheiro. Você sempre está vendendo, você sempre está vendendo. Se você vai numa entrevista de emprego, você está se vendendo, você está vendendo ali a sua imagem, o seu conhecimento. Então, assim, tudo é venda. Então, se você vende alguma coisa, se sinta muito feliz por isso e não se sinta menor do que quem está no escritório, por exemplo, lá escrevendo, digitando, fazendo não sei o quê, né? Procure aprender cada vez mais sobre vendas, né? Tipo assim, Fabiano, o que a pessoa pode, quais conhecimentos essa pessoa pode buscar para que ela possa, tipo, tem pessoas aqui que vendem alguma coisa, como elas podem vencer essa vergonha, esse medo, mas o que elas podem aprender e buscar de conhecimento para que elas fiquem melhores no que elas fazem? Porque, lógico, se você for vender e se você não souber nada de estratégia, não souber o que fazer, não souber o que fazer, você também talvez você vai ficar mais travado ainda. O que você diz? Por exemplo, olha só que é uma das coisas interessantes, que até um dos arquivos de riqueza que ele fala sobre isso, que as pessoas que são ricas, elas gostam muito de resolver problemas. E quando você está vendendo, você está solucionando um problema de outra pessoa. Ou seja, você tem aquele desejo e aquela ambição. Então, até mesmo faz com que eu me lembre a respeito desse arquivo de você ter o desejo de vencer essas dificuldades. A maioria das pessoas que tem uma mentalidade pobre é porque elas gostam da zona de conforto, ou seja, elas não gostam de se arriscar, de vencer, de sobrepujar as suas dificuldades. E todas as pessoas que estão nesse caminho da riqueza, esse caminho da riqueza ela é repleta de perigos, armadilhas, e tem curva para cá, descida, despenhadeira, ou seja, é um caminho realmente bem difícil. Mas todas as pessoas que pegam esse caminho, elas ficam cada vez mais fortes, ou seja, então, todas as vezes que você está passando por esse momento, você também precisa mudar a sua mentalidade, ou seja, você tem que começar a sobrepujar as dificuldades que aparecem. Não significa que a dificuldade é maior do que você, é que naquele momento você ainda não está preparado para sobrepujar essa dificuldade. Então, você precisa fazer o máximo possível para conseguir sobrepujar as dificuldades que vão aparecendo dia após dia. E conforme vai surgindo essas dificuldades, você tem que se sentir satisfeito e feliz e animado para resolver esses problemas. Não sei se vocês lembram, acho que foi uma das primeiras lives que nós fizemos, que eu até tinha comentado sobre aquele livro do Mindset. Então, o Mindset, existem dois tipos de Mindset, né? O Mindset fixo e o Mindset de crescimento. O Mindset de fixo são as pessoas que sempre pensam, como a Amaral falou, sempre vê o copo meio vazio, né? Ou seja, sempre vê as dificuldades. As pessoas que têm o mindset de crescimento, elas gostam dos desafios. E elas sabem que os desafios somente surgem na vida dela para que ela possa crescer e ficar cada vez mais forte. Por exemplo, quando você pega um quebra-cabeça. Primeiro você começa lá com um quebra-cabeça talvez de 20 peças, depois você sobe para 50, para 100, daqui a pouco você está montando um quebra-cabeça de 5.000 peças.
Então, ou seja, você fica muito feliz e quando você consegue realizar aquela grande façanha, essa proeza, você é capaz, às vezes, de emoldurar, colocar num quadro e colocar na parede da sua casa, e quando chega as suas visitas, as pessoas vão admirar, nossa, que coisa mais linda, quem que conseguiu montar isso? E você vai ficar todo orgulhoso e vai falar, ah, eu que montei. Então, ou seja, é uma pessoa que gosta realmente de vencer os desafios, e todas essas coisas, assim, vão fazer com que a pessoa fique cada vez mais rica, uma mente milionária. Que maravilha, Fabiano. Nossa, você dá sempre uma aula pra gente. Que bacana. E assim, né, eu acho que você ter o hábito, né, de fazer isso. Não é só, eu tô desempregado, vou aprender a vender camisetas, doces, sapatos. Não. Vou aprender a falar do que eu faço. Não. Faça isso como um hábito. Faça isso sempre. Fale sempre do que você faz. Por exemplo, Fabiano, você que trabalha com o digital, né? Que você ajuda pessoas empreendedores locais a entrar no digital, né? Como que você levaria os ensinamentos desse livro para o seu negócio, ajudando essas pessoas a falar mais, a se autopromover daquilo que elas fazem? Você acha que casaria aqui um pouquinho, trazer um pouco do que você aprendeu nesse livro para o seu negócio, para os seus clientes, por exemplo? Total, total. Na verdade, assim, ó, vamos imaginar que a pessoa, ela encontrou uma solução para alguma coisa. E ela tem aquela informação. Através do digital, ao invés dela conseguir levar aquela mensagem para um grupo, assim, pequeno de pessoas, que seriam as pessoas que viveriam próximas a ela, ela consegue romper as barreiras, ou seja, barreiras até, digamos assim, continentais. Ela pode atingir o mundo todo, ou seja, não dá nem para a gente mensurar a quantidade de pessoas que essa pessoa vai conseguir ajudar. E é uma das coisas interessantes que até me faz lembrar a respeito de uma das outras coisas. Por exemplo, essa pessoa que ela tem essa informação e esse desejo, ou ela tem esse conhecimento para ajudar a vida de algumas pessoas, as pessoas, elas vão se tornar muito gratas. E isso vai fazer com que a pessoa se torne cada vez mais rica e milionária. Porém, essa pessoa, ela tem que aprender a receber. Você já reparou que algumas vezes, quando as pessoas chegam até você, olha, Fátima, eu vim trazer aqui esse presente aqui para você, mas ele é muito humilde. A maioria das pessoas responde de que forma? Ah, obrigado, não precisava. Quando você faz isso, de você falar não precisava, você está tirando a oportunidade daquela pessoa se sentir feliz, porque ela entregou algo para você. Então, ou seja, nós temos que ser bons recebedores, ou seja, nós temos que ter o hábito de receber. E no mundo, mais de 90% das pessoas no mundo não têm esse hábito, elas se sentem injustas, ou seja, elas se sentem indignas de receber as coisas que elas têm. Por exemplo, quando ela acha um dinheiro na rua, ou ganha um dinheiro bom, ela acha que ela não é merecedora daquilo. E volta até aquele exemplo como a Amaral tinha comentado. Volta no subconsciente dela, e a pessoa pega aquele dinheiro e gasta todo ele, porque ela não se acha digna e não acha que deveria ser justo ela ter aquele dinheiro. Ou ela acha, nossa, mas tem tantas pessoas que não têm, e aí ela entra junto naquele ciclo daquelas 90% das pessoas que não se sentem merecedoras. Deixa eu contar um caso sobre isso, gente, que é muito interessante, Fabiano. Exatamente o que você está falando, não posso deixar passar batido. Eu tenho um amigo, gente, que teve uma época que ele ganhou muito dinheiro. Ele tinha uma fábrica, ele era um distribuidor de colchões ortopédicos, na verdade. E aí ele ia comprar um apartamento num dos melhores bairros de Belo Horizonte. Na época, o apartamento valia mais ou menos assim, uns 130 mil, lá no Buritis, que chama o bairro. E na época o bairro não era tão famoso nem nada. A mulher dele virou para ele e falou assim, eles moravam num bairro bem simples aqui, tá? Em Belo Horizonte. E aí ele queria mudar para lá, ia comprar esse apartamento. Ela virou para ele e falou assim, mas eu não acho justo eu ir para esse apartamento e a minha família tá num lugar ruim, tá pobre, não tem dinheiro para morar num apartamento tão luxuoso como esse, eu não acho isso justo. Resumo da obra, gente, ele não comprou o apartamento, 10 anos depois esse apartamento de 130 mil valia mais de $500 mil, tá? E aí eles continuam no mesmo lugar, numa casa que nem é dele, enfim, é da mãe, e não compraram o belo apartamento. Hoje não tem aquele dinheiro mais,
E é isso, simplesmente por causa de uma crença limitante. Olha que loucura isso. Super, né? Muito bacana esse exemplo, viu, Amaral? Porque existem isso demais. E uma das coisas, um dos arquivos que eu achei muito interessante é sobre as pessoas ricas. Elas gostam muito de estar com pessoas ricas, né? E elas abençoam as pessoas ricas, elas se sentem bem próximas das pessoas ricas, né? E já as pessoas de mentalidade pobre, elas julgam os ricos, elas acham que os ricos é isso, que os ricos são aquilo. Na verdade, na minha opinião, o que eu acho mesmo é que nem sempre as pessoas de mentalidade pobre, elas estão falando isso de coração. Na verdade, o problema é somente com elas. Elas não se sentem capazes de ficar perto dos ricos. Elas têm vergonha, se sente, acha que é menor, que é isso, que é aquilo. Essa é a minha opinião. Mas eu queria, Regiane, que você nos falasse um pouquinho. O que é isso, na sua opinião? Que preconceito é esse? Que ressentimento é esse? Por que as pessoas de mentalidade pobre têm essa questão mal resolvida aí com os ricos? Claro, Fátima, vou responder sim. Mas antes disso, eu vou pedir para você que está aí na nossa live, curte a nossa live e se inscreva no canal também. E depois que a live acabar, aproveite para poder seguir a gente nas redes sociais. E toda segunda-feira a gente está aqui trazendo um assunto interessante para vocês, beleza? Bom, vamos lá, Fátima, vou responder por partes, né? Normalmente, o que acontece é o seguinte: as pessoas pobres, segundo o autor do livro, eles, quando veem alguém prosperar financeiramente, alguém que tem ali um belo carro ou uma bela casa, eles têm ali o hábito, né, de falar algo relacionado àquela pessoa de uma forma pejorativa. Como que seria isso, por exemplo? Ele deu até um exemplo de uma vez que ele tinha um carro muito bom, um Jaguar, e um certo dia ele foi até um bairro nos Estados Unidos, e era um bairro considerado, como que eu posso falar? Era um bairro de periferia. E as pessoas xingavam ele. Em algumas situações, teve uma situação em que uma pessoa pegou uma chave de um carro e riscou o carro dele, né? Que era um carro apresentável, um carro que chamava atenção. E teve uma outra situação que ele comentou em que na rua, né, as pessoas às vezes faziam gestos obscenos ou então jogavam lata de cerveja no carro dele, como se estivesse praguejando mesmo, né? E pensasse que ele não merecia ter aquele carro. E um dos conselhos do autor é que você deve abençoar as pessoas ricas, né? Você deve falar que você ama as pessoas ricas. Por quê? Porque quando você faz isso, você não só abençoa, mas você também pensa na possibilidade de você ter o que o outro também tem. E se você... o que as pessoas ricas normalmente fazem é buscar a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, né? Já as pessoas de mentalidade pobre, né? Elas buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Eu acredito que vocês, assim, o Amaral, o Fabiano, a Fátima e até mesmo quem está vendo a nossa live agora, já deve ter tido alguma experiência aí na sua vida em que você quis tomar uma decisão, em algumas vezes, ou, por exemplo, pensou, vou abrir um negócio. E aí, para quem que vocês pediram opinião? Geralmente pede opinião ali para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, uma pessoa, às vezes, do ambiente familiar, e, na verdade, deveria ser o contrário, né? Ou para uma pessoa que é fracassada. Na verdade, você deveria pedir essa opinião para quem? Para uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica. Ele recomenda que você deve copiar as estratégias internas e externas dos ricos, né? É legal que ele aconselha a gente a abrir ali algumas contas em bancos, e você, não é nem nesse capítulo mesmo, ele fala em um outro capítulo do livro que você deve colocar ali o seu dinheiro para o seu momento de diversão, você deve ter o dinheiro para você investir em conhecimento em você mesmo, e você ter também o seu dinheiro que você vai guardar para a sua liberdade financeira. Então, ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar de sucesso, né, de alguém, elas costumam julgar, costumam criticar,
além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível, né? Então, quanta gente assim você conhece, né? Então, quantos parentes seus agem dessa forma? Em um determinado trecho do livro, o autor, ele fala que sempre que ele é apresentado por uma pessoa rica, a primeira coisa que ele faz quando ele conversa com essa pessoa é entender a forma dela pensar. Por quê, gente? Porque ali ele pode aprender alguma coisa. Então, Fátima, existem muitas pessoas negativas em todos os lugares, né? E ele também fala isso. Não perca tempo com pessoas negativas em todos os lugares, né? Não perca seu tempo tentando mudar as pessoas, porque não é o seu papel, não é a sua obrigação, você não deve fazer isso, você deve cuidar da sua vida, né? Nós até fizemos uma live já sobre isso, né? Cuide da sua vida. Então, seja um exemplo, né? Um exemplo bem-sucedido, seja feliz, e quem sabe as pessoas vão te ver ali alguma luz e vão querer te copiar, né? Ou então vão querer te modelar. É isso mesmo. Rejane, cabe muito bem aqui aquela frase, né? Se você está sentado se na mesa você é o mais inteligente, retire-se dessa mesa. Aqui também cabe muito essa frase, né? Se você está sentado à mesa onde você é a pessoa mais rica da mesa, retire-se, vá sentar em outra mesa que existem pessoas mais ricas do que você. É aquela coisa, se eu estou sentado em uma mesa que eu sou mais inteligente do que todas as pessoas, o que é que eu estou aprendendo ali? Nada, né? Exatamente. E é muito interessante, porque eu acredito muito que é uma forma de o ego, né? Assim, para se sentir melhor, eu vou ficar aqui perto de pessoas mais pobres do que eu. Vou ficar aqui perto de pessoas de mentalidade mais pobre do que eu, porque eu vou me sentir muito bem falando, vou sentir que eu sou isso, que aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse ego aí, né? Que fica cutucando a gente e nos afastando de toda a riqueza que a gente pode acessar, né? De toda a prosperidade que a gente pode acessar. E o que é muito bacana nesse livro é porque quando você começa a ler e entender todos esses arquivos de riqueza, você entende que não é o dinheiro, né? A riqueza não é dinheiro. Dinheiro é apenas um item de toda a riqueza, né? Todas as coisas incríveis que a gente pode acessar e vivenciar, né? E, gente, cada um de nós, eu acredito muito, assim, que cada um de nós temos um modelo de dinheiro já programado, como a gente como nós já falamos, né? Como, assim, todos nós crescemos e aprendemos, né, esse modelo de dinheiro. Então, assim, quando eu tenho um modelo de dinheiro errado, nada do que eu faço vai adiantar. Porque, por exemplo, se eu ganhei na Mega Sena, eu vou perder. Se eu estou trabalhando em uma coisa em um trabalho que me proporciona um ganho muito maior do trabalho anterior, também não vai adiantar nada. Amaral, eu queria saber de você. O que acontece quando eu tenho esse modelo de dinheiro programado da forma errada? E o que eu poderia fazer para eu reprogramar esse modelo? Então, assim, raras exceções, a maioria de nós temos essa reprogramação totalmente errada, até porque nós somos criados numa sociedade em que preza o quê, né? Qual que é a historinha que você ouviu quando você era criança? Meu querido, você vai estudar bastante, aí você vai sair do colégio, você vai fazer faculdade, vai estudar um bocado mais, isso aí já foi uns 10, 15 anos da sua vida, aí você vai conseguir um bom emprego, deste bom emprego, você vai começar a construir seu patrimônio, comprar sua casa, casar, viajar, vai ter uma vida incrível. Nada disso aconteceu com nenhum de nós. Com nenhum de nós. Raras exceções, né? Conseguiram até conquistar algumas coisas, mas esse não é o caminho para o sucesso. Isso não é uma receita de bolo, quem dera fosse, né? Quem dera, ele ainda fala assim, o de Haveck ainda fala assim, eu queria realmente que alguém assinasse essa declaração para mim, porque eu escutei e várias pessoas escutaram essa declaração também, né? E o que acontece? Por que a gente dentro disso a gente acaba sendo criado dentro de um modelinho em que as pessoas elas não querem ser remuneradas pelo seu resultado, elas querem ser remuneradas simplesmente pelo tempo, pelo trabalho, porque elas são fichadas,
né, fichado, nem sei se usa essa palavra mais, mas, né, as pessoas querem isso, elas querem os meus direitos, né, os meus benefícios, né? Outro dia, uma colega que é muito empreendedora, ela ainda trabalha numa empresa, ela virou e falou assim, olha, eu vou abrir meu MEI logo, não quero nem saber porque a minha empresa está crescendo, eu vou abrir meu MEI. Falei, olha, você tem noção que você vai abrir mão do seu seguro-desemprego, você está há anos na empresa? Quero saber, não preciso de seguro-desemprego. Essa foi uma atitude vencedora. Essa foi uma atitude de uma pessoa que tem a mentalidade de um milionário. Porque a maioria fala o quê? Não, então não vou abrir agora, não, vou segurando as pontas, vou receber meu seguro de desemprego depois que eu sair, aí sim depois eu faço. Ela já tem consciência que ela não precisa daquilo, ou seja, ela está focando na remuneração que ela vai ter pelos resultados dela, ela não está focando a merreca que o governo está dando para ela, não. Então, assim, como que a gente faz para mudar esse mindset? Primeira coisa, né, que eu sempre falo, a consciência é o primeiro passo para mudança. Teve consciência de que você tem feito isso constantemente? Outro dia eu peguei o Uber também, e um cara muito simpático, a gente foi conversando e tudo. Aí ele me contou que ele trabalhava com metalurgia, um ramo muito bom, né? Ele gostava bastante e tal. Eu falei, mas provavelmente você tira mais no Uber do que lá. Não, tirar eu tiro. Mas eu tinha meus direitos lá, né? Eu falei, tá, mas que direitos eram esses? Aí é o tal do seguro-desemprego, né? A bolsa, o auxílio, aquele negócio todo. Eu falei assim, sei. E que mais? Não, e também outra coisa que eu tinha plano de saúde. Gente, o tal do plano de saúde é uma loucura. Eu sei que muita gente, a gente está falando isso aqui, está revirando na cadeira aí, mas você está louca? Plano de saúde é o olho da cara? Não pense em ter plano de saúde pago pela empresa. Pense em ter condições de bancar o seu plano de saúde, de bancar um hospital particular que seja. Aliás, pense em nunca precisar disso, para falar a verdade, mas se precisar, que você tenha condições de bancar. Tá? É essa que tem que ser a mentalidade. E eu ainda virei para ele e falei assim, tá, mas o que você ganha aqui não dá para pagar um plano de saúde? Ele, não, dá para pagar. Por que você não faz então, rapaz? Né? Não faz. A mente dele já está condicionada a pensar que ele está sem os direitos dele. Ele está trabalhando ali de autônomo. Eu falei, você é dono do seu próprio negócio. Esse carro aqui é seu negócio. Você tem que gerir ele e separar dinheiro para tudo, para manutenção do seu carro, para poder pagar seu plano de saúde, para tudo. Porque se você para de trabalhar porque aconteceu alguma coisa, como é que faz? Quem vai pagar o leite dentro de casa? Então, assim, as pessoas não pensam nisso, elas estão focadas em ter aquele salarinho fixo, é uma pseudo-segurança. Quem nunca pensou nisso? Eu tenho emprego estável, né, e tudo, né, e estou segura, posso fazer uma prestação de 30 anos para comprar minha casa, uma prestação de R$ 1.500 para comprar meu apartamento em 30 anos, um apartamento de 150 mil que eu vou pagar 300 mil. É isso que as pessoas fazem, isso é loucura. E isso, assim, já aconteceu de eu chegar para amigos e mostrar por A mais B que isso é uma loucura e eles não conseguem entender, não. Não, eu preciso, para minha segurança, minhas filhas precisam também, para minha segurança. Aí a vontade que eu não falo, mas a vontade que eu tenho de falar assim, você tem noção que você está endividando a você e as suas filhas por 30 anos? Que você não sabe, e pior, você está pagando num negócio o dobro do valor do que ele realmente vale. Isso é uma loucura, mas é o quê? É o mindset, esse mindset de que está seguro ali, porque tem a casa própria. Não está segura, aquela casa não é sua para começar, porque se você não pagar, o banco toma, está registrado no nome da financeira do banco. Então, assim, tudo isso são o quê? Crenças que a gente tem, né? Essa pseudo-segurança do emprego também, isso é surreal, gente. Você pode ser mandado embora a qualquer hora. Nós somos, quando a gente está trabalhando para os outros, né, raras exceções, porque existem, nós somos quase que números, peões, sabe? Claro que existem boas empresas que valorizam o funcionário, mas mesmo assim você ainda está trabalhando para os outros, né? Então, mudando. Como mudar? Tem essa consciência primeiro, das suas atitudes que você está fazendo, se você está trabalhando para ter um salário ou se você está trabalhando para ser remunerado de acordo com a meritocracia, ou seja, você está produzindo e está recebendo, produzindo e recebendo, né? A partir desse momento que você tem essa consciência, produza melhor,
ache processos para produzir melhor, ache fontes alternativas de renda. Tudo isso são opções para você já começar a mudar, transformar a sua vida nesse sentido. Isso mesmo, Amaral. E me lembrou muito tudo que você falou aí. Tem o arquivo 9, se eu não me engano, ele fala que as pessoas ricas, elas são maiores que os seus problemas, né? E é exatamente isso. As pessoas começam a agir dessa forma que você falou, porque elas não gostam dos problemas, elas têm medo dos problemas, elas fogem de responsabilidades, dos atritos, né? E nós sabemos, assim, que realmente não é fácil. Se você é um pai de família e você está lá naquele emprego, né, que você já está lá há bastante tempo, tem um plano de saúde, uma segurança. A gente entende isso. A gente não está falando aqui, saia do seu emprego, largue tudo, sem planejamento, né? E aí, eu queria perguntar para você, Fabiano, diante desse contexto, né, como nós podemos, diante desses desafios, aprender a gerar oportunidades e a vencer esse medo dos problemas? O T. Harv Eker, ele dá até uma sugestão ali, por exemplo, quando você passa por alguma dificuldade, significa que você não está preparado nesse momento para vencer essa dificuldade, e aí você cria essa crença limitante de que você não é capaz. E a maioria das pessoas acabam, assim, sempre se achando derrotadas, elas acham que elas não são capazes. Mas eu daria até o exemplo para você a respeito de uma pessoa. Uma pessoa que não pratica atividade física, para ela, correr a primeira quadra é um grande desafio e uma grande dificuldade. Mas a partir do momento que ela começa, por exemplo, correr 10 passos, no próximo dia ela corre 12 passos, a quadra ainda vai continuar sendo o mesmo tamanho, só que essa pessoa ela vai começar a adquirir uma força cada vez maior, ou seja, os problemas eles sempre vão ser iguais e vão ser os mesmos. O que vai mudar vai ser a maneira como você está preparado ou não para vencer esses desafios. E quanto mais preparado você tiver para vencer os desafios, não correr da raia, como se diz o ditado, você vai ter grandes oportunidades. E o mundo precisa de pessoas que estejam prontas a vencer os desafios, ou seja, a vencer essas dificuldades. Ele até dá uma técnica, por exemplo, lá quando você passar por uma dificuldade e se pegar assim, querendo relutar e não querer vencer aquilo, você aponta para você mesmo e diz pequeno, 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 para que você não passe mais por isso, ou seja, você não deve mais passar por aquela situação. E dessa maneira você vai conseguir mudar teu mindset e cada vez ficar com essa mente milionária. Que massa, Fabiano. Nossa, adorei. Pequeno, 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 pequeno. A gente tem que colocar isso como um mantra, né? Cada vez que a gente cair na besteira de ficar com medo desses problemas e achar que eles são maiores, que a gente tem que falar pequeno, pequeno, pequeno. Tá repreendido. Pequeno, pequeno, pequeno. Adorei. E assim, olha só, gente. Muitas vezes a gente tá buscando tudo isso, né? Tipo assim, de ter... A gente sabe que tem pessoas que já falamos anteriormente, que tem pessoas que buscam a companhia de pessoas de mentalidade negativa e tal. Já as pessoas ricas, elas buscam a companhia de pessoas positivas, bem-sucedidas, pessoas que acreditam, que correm atrás, né? Rejane, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que existe essa diferença, assim? Por que tem gente que, não, eu quero ficar perto daquela pessoa que é positiva, que pensa positivo, que acredita? Já tem pessoas que até se incomodam. Gente, tem pessoas que se incomodam, que falam assim, nossa, essa menina vive no mundo da lua, vive acreditando, positividade mais chata, detesto isso é mentira, isso não é verdade. Só que nós, que estamos aqui, ó, com o segredo das mentes milionárias e lendo outros vários livros, a gente sabe que isso não é balela, isso é verdade. O que você diz pra gente sobre isso? Ô, Fátima, tem uma citação bem interessante no livro que fala o seguinte: cada qual com o seu igual. Isso é muito verdadeiro. E, em seguida,
o autor, ele fala o seguinte, que a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que os seus amigos íntimos. E existe até um outro livro, né, que fala o seguinte, agora fugiu o nome do livro, mas ele fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso também não é só citação, não é apenas estatística ou número. Isso é realidade, gente. E ele até dá um exemplo que ele prefere conviver com as pessoas ricas, com as pessoas bem-sucedidas, porque essas pessoas elas vão fazer ele pensar de uma forma diferente. Então, se ele tem ali, por exemplo, um negócio que ele quer investir, ele vai buscar conselhos de pessoas que já tiveram sucesso. Se ele vai ver televisão, e tem lá vários programas na televisão, o que ele vai preferir ver? Um programa que existe ali várias bobagens, ou um programa esportivo onde vai estar fazendo entrevista com vários campeões? Ele vai preferir ver entrevista com os vários campeões, porque ele vai se identificar com esse tipo de gente que pensa em vencer. Uma coisa interessante, Fátima, é que nesse livro, ele também contou sobre uma experiência que ele ouviu de uma campeã mundial, né, dos 100 metros com barreiras, nos Jogos Olímpicos de 2004, que foi uma canadense chamada Perdita Felicien, não sei se pronuncia o nome dela dessa forma, mas que no final da prova, né, ela tocou lá no primeiro obstáculo e ela caiu feio. E ela nem chegou a completar a prova. Só que, não sei por que aconteceu, mas aconteceu. Isso foi até um argumento que ela falou, né, eu vou aprender com isso. Então, se fosse uma outra pessoa, ia sentir ali uma derrotada. O que ela disse durante a entrevista? Eu estou decidida a me concentrar mais e trabalhar mais nos próximos 4 anos. E depois ela até fez o questionamento. Se eu tivesse sido vencedora, o que será que eu teria pensado ou planejado ali para o futuro, né? Então, isso nada mais é do que uma realidade. Você aprende com os campeões. Você deve andar com pessoas que pensam em crescer. Porque isso vai fazer com que você se desenvolva no mesmo nível. Se você quer enriquecer, você tem que mudar o seu modelo interno, né? O seu modelo mental, como a Amaral falou. Então, para passar a acreditar que é absolutamente tão capaz quanto qualquer milionário ou multimilionário. Ele dá um exemplo no livro que, às vezes, as pessoas vão na masterclass dele, no treinamento, e falam, eu nunca toquei em um multimilionário antes. E aí ele até fala para as pessoas, né, sugere, fala, procure ser um milionário para você tocar em você mesmo. E esse arquivo de riqueza, né, até o arquivo acho que é o número 6, deixa eu só confirmar aqui. É o número 7. É o número 7, né? É o número 7. Ele também argumenta que ele costuma imitar as pessoas ricas e bem-sucedidas, né? Como eu adiantei até um pouquinho antes, e que ele busca companhias de pessoas ricas e bem-sucedidas. E ele pensa da seguinte forma, se elas podem, eu também posso. E aconselha as pessoas a se matricular em clubes com mensalidades caríssimas, a frequentar lugares com pessoas ricas. Por quê? Porque se você frequenta esses lugares, se você se relaciona com as pessoas desse nível, as chances de você fazer negócio com essas pessoas, de você ser bem-sucedido é muito maior. Sugere também que você leia uma bibliografia, né, de uma pessoa bem-sucedida. Então, pensa em alguém que você goste, alguém que te inspira, alguém que você admira, e leia a biografia dessa pessoa e passa a modelar, né, passa a copiar o modelo de riqueza dessa pessoa, né? O que mais? E também copiar a programação mental, né? Então, lembra quando a gente comentou que quando ele conhece uma pessoa rica, a primeira coisa que ele quer identificar ali naquela conversa é saber como que ela pensa? Então, passa a copiar esse modelo mental dessa pessoa também. Então, assim, pare de assistir bobagens aí na televisão, né? E fica longe de conversas destrutivas, né? De pessoas negativas e passa a focar mais em outros tipos de programa, um programa esportivo, a ler algo que vai te fazer crescer, que vai te inspirar e que vai te fazer aí ser uma pessoa milionária ou próxima de uma pessoa com mentalidade rica. Muito bacana, viu? Muito bacana mesmo.
Rejane, ou seja, mesmo que você não tenha um plano dos milionários, né? Nossa, não tem, gente, eu quero ficar milionário, mas não sei nem por onde começar. Ou seja, mesmo que você não tenha um plano dos milionários, você pode conseguir reprogramar a maneira como você pensa, como você age, né? Seguindo esses arquivos da riqueza, né? E a partir do momento que a gente começa a enxergar o dinheiro de outra maneira, o dinheiro vem para ficar na nossa vida. É isso que T. Harv Eker nos fala lá no livro. E quando você lê, quando você começa né, a ver, assim, como esse livro é poderoso. Tipo assim, você começa a sentir que isso não é balela, que isso não é conversa para boi dormir. Você começa a perceber coisas em você começa a se identificar em muitos exemplos que ele coloca durante a leitura, né? A gente começa a se perceber ali, na verdade. E assim, Fabiano, ainda nessa parte que a Rejane falou sobre as pessoas, né, as pessoas negativas e mal-sucedidas, como que você diria, por exemplo, se eu convivo com uma pessoa que ela tem um modelo mental pobre, né? Ela não gosta dessas coisas e a gente sabe que a gente convive o tempo todo, seja no trabalho, seja na família, seja com os parentes, não importa, a gente convive. Como que eu consigo levar tudo isso, né? Como que eu consigo vivenciar tudo isso se eu estou, de uma certa forma, rodeada de pessoas com a mentalidade pobre? Porque a verdade é o seguinte, nós temos mais pessoas ao nosso redor com mentalidade pobre do que com essa mentalidade rica. É normal, né? E isso eu não estou julgando ninguém, não estou falando que, fulano é assim, não. Isso é normal, onde a gente vai? Onde a gente vai, a pessoa fala assim, ó, pode prestar atenção que às vezes você está no lugar, a pessoa fala assim, nossa, que calor. Aí, esfria, a pessoa, meu Deus, que frio. Aí a pessoa está desempregada. Nossa, eu preciso de um emprego. A pessoa arruma um emprego. Nossa, que emprego chato. Cara, como é que a gente convive com isso? Porque às vezes eu quero muito crescer, mas ali na minha convivência eu tenho um ciclo que é, sabe, pesado. Como que eu lido com isso? O T. Harv Eker, ele falou que ele tem uma coisa assim muito comum, quando ele vai lá dar as palestras, e aí as pessoas chegam, viu, o seguinte, e agora, o que que eu faço? Meu marido ou minha esposa não me ajuda a crescer, não me ajuda a progredir, é ele que está me puxando para trás. E aí ele fala, olha, então, você vai ter que dar o exemplo, você vai ter que ser a luz, porque realmente se manter na escuridão dá muito mais trabalho do que você se manter na luz, né? E esse, diríamos assim, pelas pessoas que você convive, né? Mas também tem uma outra coisa, né, que você pode fazer para que as coisas possam melhorar. Tem até o Pablo Marçal, ele fala assim, ó, quando você falha no contratar, você tem que gastar em treinar, né? Ou seja, se você fez uma escolha que não era a escolha ideal de pessoa para ficar junto com você, você tem que se esforçar para que essa pessoa ela comece a ter um pouco mais a respeito da tua visão, né? Então, ou seja, tudo é possível, todas as pessoas conseguem mudar esse modelo mental. E existe saída para tudo, e é possível, eu sei disso mesmo. Que massa, que bacana, Fabiano. Então, e uma coisa que eu queria te perguntar, Amaral, só para a gente fechar, porque o nosso tempo está estourando, né? Você acha que se a gente seguir esses arquivos, esses 17 arquivos que esse autor nos apresentou, você acha que a gente consegue ficar ricos e milionários? Peraí, Amaral não tá, peraí. Desculpa, Amaral, foi mal. Não, tranquilo, eu hoje estou numa luta aqui com esse computador, com a internet, com tudo. Tudo está cooperando ao meu favor aqui, eu estou me desafiando e o importante é que quem sabe faz ao vivo, né? É isso. Mas vamos lá. Olha só, só ler o livro não basta, né? Só fazer as atividades que ele fala também não basta. O que vai dar resultado mesmo é você praticar muito e ir mudando o seu comportamento, o seu mindset,
né? Isso vai fazer a diferença. E é um exercício diário. A sua luta, ela é contra você mesma, contra os seus hábitos antigos, contra os seus velhos hábitos que não te enriqueceram, que não te prosperaram, né? Todos os dias. Todos os dias. Ele, no livro, gente, ele tem uma parte aqui assim, que ele fala, afinal de, não sei, quem nunca viu, no final de cada capítulo, aliás, na verdade, no final de cada arquivo aqui, ele dá algumas frases que você fala, para você afirmar. É muito interessante você adotar essas frases no seu cotidiano, no seu dia a dia, e constantemente afirmar: eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, para você começar a introjectar aquilo dentro de você. Então, o que vai fazer você ficar milionário? É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Não é uma coisa, não é só ler um livro e nem é só fazer as tarefas que estão aqui, não. Você tem que ter perseverança, constância em mudar, em fazer melhor, em crescer, em desenvolver o seu negócio, né? Em ser uma pessoa focada em patrimônio. Isso é muito importante. A maioria das pessoas, elas são focadas na renda mensal, né? Você pergunta assim, quanto você tem? Quanto você ganha por mês? Né? Essa é uma pergunta clássica de quem está se condicionando a um teto, né? Então, começar a focar em patrimônio. Quanto é o seu patrimônio líquido? Né? A maioria não vai saber falar, não sabe nem falar. Mal sabe listar as dívidas, porque a gente também outro erro que a gente tem, não listar as dívidas que tem para poder se organizar e pagar. Então, comece a construir o seu patrimônio líquido. Essa menina tá doida, esse Tiravec é louco, porque eu tô aqui devendo horrores, eu tô querendo trocar de emprego, não consigo, tô de saco cheio. Olha, tudo que você tá passando, nós 4 aqui já passamos, e o Tiravec também, com certeza, pelo que ele escreve. Porque o que acontece? Como você vai ser colocado sobre o muito, se quando você é colocado no pouco, você não faz a diferença? Seja fiel e saiba trabalhar com pouco, que você vai ser honrado e vai saber trabalhar com muito também. Então, é assim, o que você pode fazer hoje para começar a investir? Como assim investir? Eu não sei nada de ações. Aprende, começa a aprender. Uma ação tem ação aí de R$14. Não é preciso você não tem R$14, que é um pão na padaria com café, né? Tá bom, tem que aprender a investir. Ótimo, aprender a multiplicar seu dinheiro de várias formas, não só com investimentos. Qual que é o seu plano? Então, assim, é uma série de movimentos que você precisa fazer. Você precisa, primeiro, transformar sua mente, transformar seus atos, começar a acumular patrimônio, aprender a juntar dinheiro, aprender a acumular patrimônio, a criar patrimônio, e assim você vai construindo passo por passo. À medida que quanto mais você for crescendo, mais o seu patrimônio cresce, a sua renda financeiramente. Você pode ter certeza disso. Isso é uma coisa que ele fala também, né? Mas esse é o caminho, no final das contas. Muito bem. E só para fechar, gente, agora de verdade, que eu fiquei aqui com uma coisinha na cabeça. O Fabiano até já falou, mas é sobre as pessoas, a gente não saber receber. Eu fiquei assim, porque eu acredito que todos nós queremos receber o que é bom, né? Aqui a gente está falando de riqueza, de dinheiro, de ficar milionários. Ninguém vai dizer que não quer receber dinheiro. Porém, existem algumas frases e algumas ações que a gente diz para o universo que nós não estamos disponíveis para receber, né? Fabiano, eu queria perguntar para você como nós podemos nos tornar bons recebedores daquilo que o universo está tentando colocar nas nossas mãos, né? Daquilo que está tentando chegar até nós. O que eu devo dizer? O que eu devo fazer? E como eu devo agir? Tem alguns estudos que dizem que as pessoas elas estão em 3 níveis, né? Ou seja, as pessoas são recebedoras, elas são trocadoras ou elas são doadoras, tá? E dentre essas 3 tipos de pessoas, o melhor que você tem é você ser o doador. Porém, o segundo nível seria você ser o recebedor. Uma das coisas que é mais comum de nós, como eu tinha comentado, às vezes a pessoa chega com presente no teu aniversário, assim, obrigado, não precisava. Nesse momento, você acaba deixando a pessoa chateada, porque você está tirando a oportunidade da pessoa ser feliz.
Porque tem pessoas que gostam de presentear as pessoas, e quando ela está presenteando alguém, ela se sente feliz. E você não precisa retribuir no mesmo momento, tá? E você também não precisa, por isso, se sentir devedor a essa pessoa, porque ela está fazendo uma coisa que ela está se sentindo feliz. Então, nesse momento que você faz isso, você recebe as coisas, o universo começa a entender, né? Opa, olha só, o Fabiano, ele gosta de receber as coisas, então tem muitas pessoas no mundo aí que não querem receber as coisas, não se acham dignas de receber ou não se acham que são pessoas merecedoras. E se eu mudar isso na minha mentalidade e eu mesmo falar, olha, universo, mande para mim todas as coisas que as pessoas não estão querendo receber. Daqui a pouco eu quase não aguento mais de tanta coisa que eu vou estar recebendo, né? Então eu tenho que ser um ótimo recebedor, né? Então eu preciso receber todas as coisas que o universo está pronto para me dar. E eu vi ali que até a Juliana, a minha esposa, está assistindo ali, ó. Ela falou sobre esses dias que ela passou assim, fazendo o sinal de degolando, né? Quando você tem algumas atitudes que estão te prejudicando, existe uma outra coisa que a gente pode fazer também que funciona muito bem, só para puxar o gancho, aproveitar o comentário dela ali, que é o que eu uso aqui, né? Essa pulseirinha aqui, ó. Não sei se vocês têm. Geralmente é uma pulseira que ela nos ajuda a lembrar bastante das coisas. Quando você está fazendo alguma coisa errada que faz com que você tome uma atitude ruim, você pega, ó, e bate. Isso automaticamente vai fazer com que você pare de cometer aquele tipo de atitude. Então, pode ser um elastiquinho de dinheiro, alguma borrachinha, né? Tem alguns palestrantes que chamam isso aqui de Liga da Justiça. Aí você bate, né? Então, você começa a fazer uma programação mental. Ou seja, naquele momento que você percebeu que fez uma coisa errada, faz isso ou faz isso, né? E pronto, aí você automaticamente vai parando. Que bacana, né? Porque a gente começa a perceber que são pequenas, né? Pequenas viradinhas de chave que vai mudar a nossa vida e a nossa concepção, o nosso modo de viver daqui para frente, né? E tem até uma parte lá que fala a sua programação mental sobre o dinheiro conduz os seus pensamentos. Os seus pensamentos conduz os seus sentimentos e os seus sentimentos conduzem às ações e as ações conduzem aos seus resultados. Vocês querem fechar com essa frase, falar alguma coisa sobre esse código para a gente levar aí para o resto da semana? Ah, isso é perfeito. Pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações, que levam a resultados. Esses 4 pontos aí são fundamentais. Mais alguém? O Amaral tá sem fone. Tá... Bom, isso até lembra um pouco, Fátima, o documentário que a gente viu, O Segredo, né? Quando você pensa, aí você mentaliza, aí você manda para o universo, você age e aquilo vem para você, né? Sem ação não tem como vir, mas só o fato de você, às vezes, mentalizar já é um meio caminho andado, né? Você já está pensando ali como que você vai planejar, como que você vai agir para você chegar ali no seu objetivo final. Exatamente, gente. Bem, eu acho que é isso. Peraí, deixa eu ver, cadê a Amaral? Ela saiu. E é isso, e eu acho que a gente pode finalizar essa live, né, lendo falando em voz alta, a última declaração do livro, né, que fala assim, eu me comprometo, né? Achei que você ia falar outra. Eu tenho a mente milionária. Não, a última que fala assim, ó, eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Porque não tem como a gente ficar milionário, aprender tudo isso, não colocar em prática. Ou seja, todo dia a gente tem que aprender. Se eu estou fazendo um projeto profissional, seja lá qual for, né, qual for a sua área, você precisa se comprometer todos os dias a aprender. Você precisa se comprometer todos os dias a aprender mais sobre finanças, como gerir o seu dinheiro. Você precisa se comprometer em aprender uma nova reprogramação mental, a pensar novas coisas, coisas positivas,
né? Sobre esse processo que você quer, que é ficar milionário. Então, assim, eu achei muito bacana, na página 171 desse livro, que é a última, ele fecha com isso: eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Por quê? Porque se você não aprender todo dia, você não sai do lugar. Você continua ali, você aprendeu uma coisa e está funcionando durante essa semana, durante esse ano. Mas talvez no ano que vem isso já não vai mais funcionar. Então, quando você se compromete, você vai chegar onde você deseja. Então, vamos lá, minha gente. Generais, eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação de vocês, generais. Obrigada pela participação de todos vocês que estão na live. E por hoje é só. Espero que vocês levem essa semente e plantem aí e cuide, porque eu quero ver todo mundo multimilionários. O mais breve possível, hein? Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.